Eu gosto muito de puxar um assunto que é da vida do meu convidado. Por quê? Todo mundo que vai falar com o Muzi quer saber de dieta, quer saber de hormônio, quer saber de droga, quer saber... Não é, Muzi? Não enche o saco um pouco? Ai, cara. Minha mulher quer saber o que eu tava fazendo. Então, sua mulher também. Onde você tava? Porque chegou atrás. Aí é diferente. Mas, sempre que você senta aí e alguém vai trocar uma ideia com você, deve falar sobre isso. Mas, quando você... Eu quero saber assim, quando você tá numa roda de amigos, que você tá se descontraindo, e não é o momento de falar de trabalho, essas coisas. Tipo, do que vocês mais falam? O que mais você gosta de fazer, de falar? Assuntos que estão na sua vida, assim? Pode surpreender o que eu vou te falar, Renan, mas eu gosto de falar dessas coisas. Eu gosto de falar Sempre de treino, eu gosto de disso? falar de dieta. E assim, a vantagem de você estar entre amigos, né, é mais ou menos essa que tá... Faz de conta que não tem câmera, tá? Pra mim, eu tô conversando com você, com a Fê, com os meninos. Que da hora. Porque eu me sinto bem assim, cara. Eu não gosto de ficar... Eu tô cansado de, sabe, ver gente dando informação pela metade ou falando coisa errada só pra Sim. parecer bonitinho, cara. Exato. Não dá... Eu acho que a mídia social, ela trouxe uma frase muito importante, uma informação muito importante. Essa informação chama-se engajamento, Sim. tá? Engajamento são as pessoas que estão junto com você. Cara, o que você acha melhor? Tá do lado de 2 pessoas boas ou 300 ruins? 2 boas. Aliás, se você puder tirar as 300 ruins, tomara. Perfeito. Né? Agora, vamos entender. Pensamento socrático, ele não fala que não tem ninguém melhor que ninguém, nem pior que ninguém. Então não tem pessoas boas, más ou pessoas boas. Porém, existem pessoas que têm a sua mesma linha de pensamento e pessoas que têm um pensamento completamente diferente do seu. Boa. O que é melhor no seu ponto de vista de convivência? Conviver com gente que tem valores como os seus ou conviver com gente que você tem que mudar a sua forma de agir, forçando uma situação que te muitas vezes agride para que você se inclua nesse grupo? Nossa, sensacional. Então, na realidade, a transparência é um sinal de inteligência para quê? Para você agregar quem se aproxima com você. E às vezes ninguém é igual a ninguém. Então, você tem algumas pessoas que vão ser o complemento seu. Você concorda com algumas coisas, mas aquela pessoa tem uma relação que não é cáustica. Por quê? Porque é uma reação transparente. Então, você olha para ela, você pode saber o que você está esperando. Sou eu e minha sogra. Eu sei que ela vai me chamar de filha da puta e me mandar pra puta que pariu. E eu vou dar risada, porque ela sabe que eu vou falar pra ela: você quer alguma coisa? Eu vou responder: eu quero um nudes, me manda. Ela sabe que ela tá arriscada a ouvir esse tipo de absurdo, né? Se ela me chamar no telefone. Sim. Né? Então, a relação é boa. Agora, pensa que todos nós já vivemos em situações obrigatórias onde nós tivemos que modular a nossa forma de agir para nos enquadrarmos numa determinada situação. Sim. Em que você tinha que ficar pensando a cada minuto que você está falando. E você tinha que tomar cuidado para falar alguma coisa. E muito mais cuidado se fosse uma coisa certa. Por quê? Porque ninguém gosta de ser contrariado. E muito mais que isso, ninguém gosta de ser corrigido. A gente vive num mundo onde os idiotas ganharam tanta voz quanto as pessoas sábias. Sim. E as pessoas sábias preferiram ficar quietas, por quê? Porque você discute com o idiota, você é idiota. É isso. Então hoje é uma gritaria que ecoa na nossa cabeça e que faz mal, sabe, Renan? E que, de certa forma, a gente tem que tentar mudar um pouquinho, pelo menos a gente não muda as pessoas ao nosso redor, mas nós mudamos as pessoas ao nosso redor. Sim. Você não é capaz de mudar a pessoa que está ali, mas você muda quem essa pessoa é. E eu acho que o recurso da mídia social ela é justamente para você escolher o seu grupo. Sim. Por quê? Porque você tem o direito de viver em tranquilidade. Isso não quer dizer que você não tenha que ouvir uma opinião do terceiro, ou então que você não pode... Mas isso não pode ser a sua vida. E aí a gente começa a entrar numa discussão do que é viés da preferência e lugar de fala. Porque as pessoas elas estão falando verdadeiras tolices, absurdos e estão agindo de uma forma cretina, se pendurando em 2 situações. Vou te falar uma coisa, esse negócio de lugar de fala. A coisa de lugar de fala é uma coisa certa até certo ponto. Tá? Então, você pode falar de algo, você tem o direito de falar de algo, desde que aquilo tenha uma vivência para você. Sim, senão... Lugar de fala. Senão você está dando opinião, né? Exatamente. E assim, opinião de acordo com o quê? Né? Isso. É a mesma coisa que eu vou falar como que você tem que fazer a sua comida vegetariana. Não, eu não sou vegetariano. Você tem que fazer do jeito que você gosta. É isso aí. Né? Quem sou eu para falar alguma coisa? Sim. Você tem que se pôr no seu lugar. Primeira coisa. Né? Segunda coisa é que
O lugar de fala, ele é uma coisa muito problemática porque você tem uma série de pessoas que elas não têm saúde mental o suficiente para exercer com sabedoria o direito de fala que lhe é dado. E por que é importante sabedoria? Por quê? Imagina que você tem o fulanão que treinou na academia de fundo de quintal, que ele montou porque ele assistiu o filme do Conan e ele resolveu copiar os vídeos que ele viu no YouTube, mas ele nunca conversou com ninguém, ele nunca teve uma aula com um profissional de educação física, ele nunca teve um treinador pessoal, ele nunca teve instrução. Sim. Foi sempre informação jogada que ele foi juntando. E aí tem esse cara. Do outro lado, vamos colocar eu. Mas não eu como médico, professor, nada disso. Eu como um outro cara que tem informação. Sim. Tá? Só que eu tenho uma responsabilidade. Minha responsabilidade, eu não sou um entusiasta do exercício. Eu sou um estudioso do exercício. Então tem um entusiasta do exercício e um estudioso do exercício. Sua mãe tá doente e precisa treinar. Para quem que você leva para dar uma opinião? O estudioso. Porque o entusiasta vai falar para ela que ela tem que treinar de qualquer jeito. Isso. Ué, mas o lugar de fala não é do entusiasta? Nossa, verdade. Sabe como chama isso? Chama isso viés da preferência. Sim. Tem um dos 10 maiores caras do mundo que lida com epidemiologia, chama John Ioannidis, tá? E o que ele fala? Ele fala justamente do viés da preferência. E por que a gente vive numa situação ruim? Porque hoje a gente só escuta falar lugar de fala, mas você não vê ninguém falar de viés da preferência. Imagina se tudo que a gente tivesse de ciência criada a partir de vegetarianismo fosse criada só por vegetariano. Se não tivesse um profissional, um professor de fora disso para estudar. Não, deixa eu estudar sem paixão. Diferente. Se você não tem essa questão da paixão dissociada do seu motivo, você sempre vai ter viés. Sim. Então, quando você tem uma situação onde você tem o viés, né, um vegetariano falando de vegetarianismo, por exemplo, mas que está dentro do lugar de fala dele, você não tem confiança. Sim. O que você vai fazer? Vou perguntar para uma terceira pessoa que não esteja aí. Então, a falta de sabedoria das pessoas em saber que existem outras situações que interferem no resultado final do que elas vão fazer, interfere na felicidade delas da vida. Por quê? Porque elas não têm a opção de conhecer aquilo que é o outro lado da coisa, em relação aos problemas sociais que a gente vive. Sim. O exercício, ele é um problema social. Vamos ver essa questão do Covid? Fechou tudo a academia. Alguém que faz academia foi consultado ou foi uma medida de cima? Não, com certeza medidas então tá superiores. Bom. Por um acaso, a barra que tá no ônibus, ela não é infectada, mas a barra que tá na academia tá? Então. Então, o que me choca não é ter fechado a academia. O que me choca é a grande imbecilidade de tomadas de decisões que foram feitas aleatórias. Não é nem o conhecimento, é o bom senso. Sim. O bom senso total. E quando você revelia o bom senso, na verdade, você está num processo de loucura, de pânico, de psicose. Então a gente tem verdadeiros psicopatas apavorando a população, criando uma situação de pânico que ninguém consegue se entender. E aí a gente pega, por exemplo, o pessoal de academia que treina é o que mais piora em relação à saúde, porque deixou de treinar. O cara que não treina não faz diferença. Então você está pegando uma população inteira e colocando sobre risco. Ué, mas cadê o lugar de fala? Verdade. Porque quem está na academia não pode falar nada, não, porque isso daí é, como é que chama? É frivolidade, isso daí é futilidade. Não. Para quem faz exercício, isso é saúde, isso é identidade, isso é qualidade de saúde mental. Saiu até na mídia agora, né? Comprovando. Demorou, pouco, né? Pra sair. Pouco, né? E vai sair pouco. Mas né? saiu mostrando que fizeram um estudo e acho que 32%. Não, uma série de estudos foram feitos em relação a essa interrupção. A pessoa que, por exemplo, faz exercício e para de fazer exercício, em 14 dias ela já dobra o conteúdo de gordura visceral. Nossa. Gordura visceral é a que está ligada à doença cardiovascular. Sim. Então não é brincadeira isso. Lógico. E aí eu coloco essa visão, por quê? Porque cadê o lugar de fala dessa situação? Aonde que ele está? Então isso sim é uma tomada de atitude ditatorial. Sim. Então, as mesmas pessoas que reclamam porque é o lugar de fala, são as mesmas pessoas que elas coadunam com isso, elas aceitam esse tipo de comportamento. E cara, posso te falar, no inferno tem mais gente que é conivente com mau comportamento do que tem mau comportamento.
Porque o cara que tem mau comportamento, ele não sabe que ele tá errado. Aquilo é uma convicção. Agora, o cara que é conivente, ele sabe que aquilo tá errado. Mas e ele mantém aquilo acontecendo. Sim.